você acha que é possível acabar com o racismo? A nossa única chance é se tiver no mundo muitas coisas iguais a essa daí que vocês estão fazendo agora. Por quê? Porque vocês são as minhas únicas esperanças. Porque se vocês crescerem com uma mentalidade, né, com uma ideia na cabeça de que não existe negócio de racismo, que as pessoas negras são ruins, ou que elas são... Aí resolveu. Mais perguntas para o Vitor, porque a gente tem pouco tempo. Peraí, eu tenho que pensar. Deixa eu ver aqui. Vocês fizeram uma lista de perguntas ontem? Não, é que eu quero perguntar outras coisas. Então, a gente vai perguntar isso. Claro. Você nasceu Eu não onde, sou Vitor? padecista. O que você acha pior das pessoas que fazem racismo? O que eu acho? Aham. Eu acho que elas têm problemas. Né? Então, é muito triste ver o que as pessoas fazem assim, mas o que a gente precisa aprender, e que bom que vocês estão tendo essa chance, que essas pessoas elas não nasceram desse jeito, elas não nasceram odiando pessoas da mesma cor que eu. Elas aprenderam com alguém, que pode ter sido com o pai, pode ter sido com a mãe, com uma avó, com um avô. Mas se elas aprenderam a odiar, a não gostar de pessoas como eu, elas podem aprender a gostar. Então, no primeiro momento, eu fico triste, óbvio. Mas eu estou sempre disposto a ajudar essas pessoas a entender, por que você não gosta de mim? Eu não fiz nada, então vamos ver como é que a gente consegue trabalhar junto, ficar junto, de uma maneira que você consiga olhar para mim e não me ver diferente de você. Porque a gente é igual, a única diferença é que eu sou mais escuro e você é mais claro. Mas eu não sou melhor do que você, porque eu sou mais escuro. E você também não é melhor do que eu, porque você é mais claro. É só isso. Legal. Ô, Vitor, onde você nasceu? Onde eu nasci? É. Nasci aqui no Rio de Janeiro mesmo, carioca da gema. Sim. Todo mundo aqui nasceu no Rio? Você também é carioca, Rafa? Eu não sabia. A gente é... Biscoito Globo. Biscoito Globo. Tem gente que está em São Paulo, tem gente que está no Rio, tem gente que está em Salvador, a Rebeca está em Salvador. O Obama acabou de entrar aqui. O Obama é o nosso professor de capoeira. Olá, pessoal. E aí, professor, como vai? Oi, tudo bem? Alguém conta para o Obama o que está acontecendo aqui. A gente está fazendo uma entrevista com o Vitor, porque amanhã nós vamos fazer uma live sobre o racismo. Nossa, muito bom. Inclusive, hoje eu havia falado para vocês que eu trouxe algumas partes super interessantes da história do Zumbi dos Palmares, porque várias pessoas contam algumas histórias, e também tem algumas histórias que o pessoal conta, tem algumas histórias que são contadas por algum certo tipo de pessoas que são diferentes, e aí eu trouxe algumas coisas interessantes para vocês hoje. Tá? Legal. Muito legal. Obama, e eu também quero assistir essa live de vocês, porque vai dar um arraso, hein? Vai ser amanhã. Aqui amanhã, professor. Olha, nossa, que bom. Obama, a gente pode pegar mais uns 5, 10 minutinhos da sua aula só para eles conversarem um pouquinho com o Vitor? Sem problema nenhum, também tenho dúvida, um monte de dúvida, pode ficar à vontade. Obrigada. Podem continuar, pessoal, agora que Obama já está apresentado. Tá, uma pergunta eu achei muito legal que a gente fez ontem. E como você acha que é possível acabar com o racismo? Acho que a nossa única chance é se tiver no mundo muitas coisas iguais a essa daí que vocês estão fazendo agora. Por quê? Porque vocês são as minhas únicas esperanças. Porque se vocês crescerem com uma mentalidade, né, com uma ideia na cabeça de que não existe negócio de racismo, que as pessoas negras são ruins, ou que elas são... Aí resolveu. Sabe? Eu não acredito... Tipo, os mais velhos, eu acho muito difícil conseguir
fazer com que eles deixem de ser racistas. Então, com os mais velhos, o que a gente faz é tentar criar um ambiente onde tenha pelo menos respeito. Óbvio que a gente quer que essas pessoas não sejam, mas eu aposto muito mais nas crianças. Eu acho que tá com vocês a bola aí. É vocês que têm que construir esse mundo melhor. E a gente vai ajudando. Mas eu acho que a única maneira de acabar com o racismo é se vocês aí, começarem a espalhar esse negócio que a gente vai conversar com os amigos de vocês de outra escola, aí a outra escola se organizar, fazer também, e aí todo mundo falar sobre isso, e criar lá vídeo no Instagram. Vocês têm o Instagram da turma? Sim. Então, falar no Instagram da turma, falar no canal do YouTube da turma de que não pode ser racista, que vocês querem crescer num lugar diferente. Eu acredito só em vocês. Nos outros eu meio desconfio, mas em vocês eu vou certo. Tem uma pergunta. Como você acha que seria um mundo sem o racismo? Seria um mundo onde eu seria que nem vocês, só um menino e não um menino negro. Vocês já viram Super Choque, o desenho? Desenho Super Choque, vocês conhecem? Não conheço. Ele passa no SBT, um desenho chamado Super Choque. É um super-herói que é um menino negro. Eu ouvi falar. Então, tem um episódio, ele tem um amigo, que é um amigo dele é branco, é um loiro dos olhos azuis, o melhor amigo dele. E aí ele vai para a África, vai visitar a família dele na África. E ele nunca tinha ido na África, né? E foi depois de velho. E aí, quando ele chegou lá, ele liga pro amigo dele e fala pro amigo dele que ele nunca se sentiu tão feliz na vida dele, porque lá onde ele estava, ele não precisava ser um menino negro, ele era só um menino. Não tinha problema, ninguém ficava olhando para ele de cara feia, ele era só um menino. Então, um mundo sem racismo é um mundo onde eu sou feliz. Posso andar tranquilo na rua. Né? A gente nem precisa ficar fazendo... A gente poderia estar conversando de outra coisa. A gente poderia estar falando dos heróis da Marvel, né? Falar aí do Pantera Negra, do Homem de Ferro, sei lá do que vocês gostam de falar. Mas, como a gente ainda tem esses problemas, a gente está tendo que falar disso. No mundo sem racismo é o mundo que a gente estaria aqui falando de super-herói, de futebol, sei lá o que vocês querem falar que não seja isso. Que presente. Posso falar? Sim. Você já viu alguma pessoa sofrendo racismo? Já, um monte de pessoas. E aí, isso é tão triste que a gente, às vezes, fica sem saber o que fazer, sem reação, não consegue reagir. Né? Porque é muito chato, muito doloroso. Mas eu já vi muita gente, infelizmente, Rebeca. Eu tenho uma pergunta. Você tem amigos ou familiares que também sofreram? Tenho. Minha mãe, meus irmãos, os meus amigos da faculdade, todos eles já passaram por uma experiência dessa. E o principal é o problema que a gente tem com a polícia. Então, a gente tem muitos problemas com a polícia. Mas eu explico para vocês amanhã. Eu também tenho uma pergunta. Oi? O que você acha que deveria acontecer com pessoas preconceituosas ou racistas? Você quer uma resposta fofa ou uma resposta de adulto? Resposta de adulto. Então, vamos lá. Elas precisam ser presas, porque é crime. Entendeu? É igual roubar, é igual Isso é verdade. Racismo, é crime. Então, elas tinham que ser presas, passar um tempo na prisão, fazendo uma reflexão sobre por que elas fazem aquilo. Aí, quando elas voltam para a sociedade, voltam a viver com a gente, elas deixam de fazer isso. Porque o que serve a prisão? Pelo menos tecnicamente deveria servir. O que é a prisão? A prisão é um lugar onde você fica fora do mundo, você não vê ninguém, durante X anos, para você poder ter tempo de repensar o que você fez, e quando você voltar, você não fazer nunca mais, porque você sabe que se fizer, vai voltar para aquele lugar. Então, o que eu gostaria que acontecesse com as pessoas racistas é isso, que elas fossem presas, porque é um crime, e que elas repensassem e nunca mais repetissem o racismo. Tá. A resposta fofa é dar um abraço, sei lá.
essas coisas. Assim, você já sofreu racismo? Já sofri muito na faculdade, na rua, e é muito triste, Júlia. Júlia não, é a Rebeca, não é, Rebeca? Você é a Rebeca. É muito triste. E aí, se você vê qualquer pessoa fazendo isso, vocês têm que falar, olha, isso que você está fazendo é racismo, não pode fazer isso. Isso está errado. Porque se vocês não falam e vocês vê uma situação que vocês sabem que é racismo e vocês não falam nada, de alguma forma vocês estão contribuindo com aquilo. Então vocês têm que ir lá. Vai Você sabia crescer. que isso é racismo? Que não pode fazer isso? Então é um pequeno passo. Eu tenho uma pergunta. Diga. Qual tipo de racismo ou lugar que você acha pior? O que eu acho pior... deixa eu ver. Vou falar o que eu não gosto. Talvez não seja o pior. Mas eu não gosto quando me chamam de macaco, por exemplo. Porque me chamar de macaco é me comparar com um animal. E um animal, a gente sabe que ele não é racional. Que ele é irracional, ele reage por instinto. Então, quando alguém me chama de macaco, ele está tentando dizer que eu não sou um ser humano. Que eu sou um animal. E o animal pode bater. E aí, sabe, quando o cachorrinho faz xixi lá no lugar onde ele não deveria, que a gente dá umas palmadas nele, porque ele não sabe. Mas a gente entende que ele é um animal, ele não sabe o que ele fez. Aí a gente vai lá, coloca ele no lugar que tem que fazer e ele vai aprendendo. Que qualquer criança pode fazer isso. Então, quando me chamam de macaco, que estão tentando me dizer que eu sou um animal, que eu não entendo nada, que eu não sou gente. E eu não sou um animal. Então, o que mais, o racismo que mais me deixa chateado é esse, quando me comparam com um animal, porque é dizer que eu não sou gente. Tá, uma outra pergunta é o que é o racismo estrutural? Ai, meu Deus do céu. Gente, onde essas pessoas estudam, essas crianças? Jesus amado, muito inteligente. O racismo estrutural vem de estrutura, né? Então, vamos ver. O que é uma estrutura? A gente pode pensar que estrutura é uma coisa que vem uma embaixo da outra, e aí se a gente for pensar, tipo, 10 reais, qual é a estrutura de 10 reais? É que 10 vale mais do que 9, 9 vale mais que 8, 8 mais que 7, 7 mais que 6, 6 mais que 5, 5 mais que 4, 4 mais que 3, 3 mais que 2, 2 mais que 1, e 1 vale mais que 0, e 0 acabou. 0 é nada. Então, o racismo estrutural é uma ideia de que colocam a gente num lugar, na estrutura, onde a gente não vale nada. Então, por exemplo, vocês precisam pensar nas escolas de vocês quantos professores negros dão aulas para vocês. E aí vocês podem pensar na casa de vocês, quantas vezes os pais de vocês recebem pessoas negras lá, que são amigos dos seus pais. Nossa. Se for só a babá, ou se for só a empregada, ou só se for o cara que dirige o carro para o pai ou para a mãe de vocês, isso é racismo estrutural. Quer dizer que existe uma estrutura onde o pai de vocês, a mãe de vocês, tem muitas condições, e a estrutura de uma pessoa negra que vocês conhecem é só a gente que vai vir trabalhar para vocês. E aí, as pessoas negras, elas no Brasil sempre são colocadas nessas posições de trabalhar para pessoas brancas. E por que isso acontece? Porque a falta de acesso à educação. Por exemplo, eu estou fazendo essa live aqui com vocês e todos vocês estão num quarto, estão com o computador de vocês, tem silêncio na casa e está tudo ótimo, a internet está boa. Aqui onde eu moro, uma menina que deve ter o dobro da idade de vocês me pediu ajuda porque ela não consegue assistir às aulas, porque ela só tem um celular que está ruim, e ela não sabe nem como mexer. E ela é negra. Então, quer dizer, vocês aprendem com mais facilidade e têm mais oportunidade de aprender coisas do que essa menina. E isso é parte do racismo estrutural que coloca ela num lugar e vocês em outro. Então, possivelmente, daqui uns 10, 15, 20 anos, ela vai trabalhar para alguns de vocês se nada mudar. Eu tenho uma pergunta. Teve alguém ou você já sofreu um racismo que tinha muitas pessoas contribuindo, fazendo?
Ah, já. Nossa, em festa, em colégio. Por exemplo, o que acontecia muito na escola? O meu nome é Vitor Del Rey. Del Rey é a marca de um carro. Na época que eu estudava, era um carro caro, entendeu? Quando o professor chamava o meu nome, Vitor Del Rey, as pessoas não diziam que eu era o Del Rey, elas diziam que eu era um Fuscão preto. Um Fusquinha preto. Por quê? Porque, primeiro, o Fusca era mais barato, e segundo, preto, para dizer que o Fusca preto era igual a mim. Então, era isso, todos os meus amigos dentro da sala de aula, e isso era racismo. Só que, para eles, isso era bullying, ou era, como a gente diz, zoação. Eles não conseguiam entender, e nem eu, na época, sabia que isso era racismo. Depois que eu fui aprender que aquilo ali era racismo, ou quando era aula de história do Brasil, e falavam dos escravos. Então, como eu era o único menino negro da sala, porque o colégio era caro e meus pais me colocaram lá, porque tinha condições de pagar, aí sempre que tinha aula de história do Brasil e falava da escravidão, eu tinha que ouvir coisas como eu era o escravo, ah, sua família é a família de escravo, você tem que apanhar, colocar no tronco, levar chibatadas. E aí imagina eu, o único negro dentro da sala, ouvindo tudo isso e não entendendo muito bem por que as pessoas estavam falando aquilo para mim. Então, isso foi muito chato e muito ruim no meu período de ter aula. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de estudar a história do Brasil, se já não estuda, e tiver negro, já não faz isso, porque isso é muito feio. Isso é racismo, na verdade. Não é feio, é racismo o nome do negócio. E bebam água, tá certo? Eu tô estudando. Uma pergunta. Quando você sofreu racismo e alguém viu, qual que foi a reação dessa pessoa? Elas não fizeram nada, elas acharam que era um problema meu, que eu tinha que resolver. Mas elas até ficavam tristes, né? Mas assim, eu não vou me meter, eu vou falar o quê? O que eu vou fazer? Então, não falavam nada. E isso é muito ruim, porque você se sente sozinho. Sim. Uma pergunta, você já viu Extraordinário? Como é que é? Extraordinário. O que tem extraordinário? Não entendi. É um filme que... Ah, você já viu o filme Extraordinário? Sim. Não vi. Me fala um pouco dele. É um menino, ele sofria preconceito, né? Aí, todo mundo ficava falando mal dele. Isso aconteceu com você também? Sim. Então eu quero ver esse filme porque eu vivi isso também. Só que... Eu vou anotar e vou tentar ver hoje, aí eu falo amanhã. Eu tenho uma pergunta agora. Não é por causa de pele, não. É por causa da pele dele que ele... Sofreu. Ele tinha um problema, a cara dele era deformada. Eu acho que já vi, sim. Já vi. O problema dele era o rosto, né? Que ele nasceu com alguma coisa. Sim. Tá, eu acho que já. E ele era muito inteligente. Acho que já vi, sim. Na verdade, eu queria perguntar, você acha, o que a mídia pode contribuir para trabalhar de uma forma que ajude a diminuição do racismo, né? Porque a mídia, há muito tempo, vem mostrando pessoas, padrão, estética, vem apresentando muitas coisas. Eu queria saber o que você acha, o que a mídia pode contribuir hoje em dia para isso. Então, eu acho que, professor, você já deu a pista, né? Que é oferecendo outras oportunidades de você perceber as coisas. Por exemplo, tá aqui em casa, na Globo, e tá passando um filme. É um filme que a Vanessa Giacomo é a mocinha e o Daniel, o cantor, é o mocinho. Estão tendo um romance aí. O filme só tem gente branca. Então, quando a gente passa o dia inteiro na TV e todas as pessoas que aparecem no jornal, aparecem nas novelas, aparecem nos filmes, aparecem nos comerciais, eles são todos brancos, a ideia que a gente tem é que a gente vive num lugar onde não tem gente negra. E aí, quando essas pessoas negras aparecem nesses lugares que eu já falei, que talvez as crianças até vejam um pouco na casa deles, que é a empregada que limpa, é o motorista que dirige, é o segurança, ou é o cara que retira o lixo, as crianças vão crescer com uma ideia de que o lugar do negro é nesses lugares, que é o que o menino perguntou, né? Que é o racismo estrutural. O racismo estrutural, ele também é desenhado na TV.
Então, a TV tem muita contribuição, inclusive, no racismo estrutural, porque ela reforça essas estruturas, mostrando qual é o papel do negro, onde ele tem que ficar e de onde ele não deve sair. Então, dá novas oportunidades de ter novas narrativas, ou seja, de ver pessoas negras vivendo outros papéis, é muito importante no processo de formação das crianças. Por exemplo, super-heróis negros. Qual é o papel do super-herói para a gente? É mostrar que existe alguém que tem poderes além dos humanos e que resolve os problemas. Só que todos os super-heróis são brancos, então a gente cresce também com a ideia de que só o homem branco que é o cara que resolve os problemas do mundo. Né? O que é o super-homem? Senão um homem branco americano que sempre salva o mundo. E o mundo sempre vai ser destruído nos Estados Unidos, porque ele é um americano. Então, são duas ideias, que é um homem branco que salva o mundo e esse homem branco é americano. Então, os Estados Unidos é o melhor do mundo e o homem branco é o melhor do mundo. Então, reforçar outras identidades, como a Marvel fez quando lançou o Pantera Negra, né, e eu levei meus sobrinhos para ver, é super importante, porque é dizer, olha, existem outros super-heróis que não são brancos, né, que são mulheres também. Então, é muito importante o papel das mulheres, né, mostrar as mulheres em outros lugares que não cozinha, ou no lugar desse negócio do romântico. A mulher sempre é aquela mocinha que vai ser conquistada pelo galã. Mas por que ela não conquista o galã? Só o galã que conquista ela, né? Por que ela não pode tomar a frente e ser protagonista de um romance também? Isso tudo são coisas que estão na TV e que a gente precisa dar outras narrativas. Ainda bem que agora tem YouTube, tem outras ferramentas que é possível fazer isso e que a gente não precisa ficar só assistindo a TV tradicional. Respondi, professor? Sim, sim. Muito, muito bom. Na verdade, é porque às vezes a gente tem algumas rodas de conversas que a gente discute algumas coisas e, na verdade, são acusações que são assim, né? Sempre, geralmente, são assim. E a gente também tinha estudado, na verdade, a gente tinha olhado um pouquinho para trás, né? Na história do Brasil, a maioria que vieram para cá foram escravos, foram negros, e hoje a mídia só conta pessoas brancas, só colocam na capa de revista homens brancos, ou quando colocam negros, é para revolucionar, com um propósito de, colocamos um negro para os negros olharem aquilo ali e ver, nossa, eles estão mudando com o tempo, mas é de uma vez em 1 milhão que acontece, né? A gente sempre vem discutindo isso, até para a questão de divulgação, a gente conseguir, né? Alguns tomar alguns lugares, as redes sociais a gente sempre fica postando, para movimentação e o pessoal reconhecer também. Mas essa era uma das discussões que a gente sempre observava e entrava em discussão, na verdade. Todo mundo discutia, falando que não, que algumas das vezes os negros são sustentados pelos brancos, porque tem um professor negro que tem um monte de aluno branco, mas sem saber ele que o negro teve que estudar muito para chegar ali, poder dar uma aula, teve que fazer um monte de vestibular para conseguir passar em uma faculdade boa, com uma bolsa boa. E aí são várias discussões que existem, né? Pô, é isso, professor. Disse tudo. A gente tem um desafio e eu vou continuar dizendo que eu acredito nas crianças. Então, tá na mão delas, mas a gente precisa continuar ajudando e auxiliando, porque essa é a minha esperança. São as crianças. Júlia, você quer falar alguma coisa? Sim, eu assisti um filme esse dia chamado A Procura da Felicidade. Will Smith. Will Smith, sim. E mostra muito essa história. E mostra também, né, que pessoas negras estavam indo para um lugar, eu não lembro o nome, para dormir. Albergue. Isso. Aí mostra que ele conseguiu realizar o sonho dele, persistindo. E também as roupas. As roupas eram muito aparentes, que o branco tinha a roupa toda arrumadinha, tudo mais, enquanto ele estava sem sapato, a camisa estava furada. E eu acho muito legal, porque ele conseguiu pegar daquilo que ele vivia e se transformar num cara de negócio que mostra que ele conseguiu
Ele criou uma rede, ele era rico no final porque ele se persistiu. E Isso é uma história muito bonita, né? Que eu sempre, pelo menos uma vez no ano, eu vejo esse filme. E aí, o que a gente pode pensar também, te dar uma dica, é você pensar por que ele teve que sofrer tanto para conseguir uma coisa que aquelas outras pessoas conseguiriam, assim, com a roupa assim, sem amassar. Aí ele teve que batalhar tanto, e aí ficou sem o sapato, e aí tinha que vender aqueles negócios pesados lá com o filho dele. Não, aquele negócio horrível, que só na cabeça dele queria dar certo, mas né, funcionou em algum momento. Mas o legal é entender por que algumas pessoas precisam sofrer tanto para conseguir o que outras pessoas conseguem, assim, tipo, tranquilamente, sem fazer muito esforço. Ainda dá tempo de ir Verdade. uma vez por ano. Ele saía correndo para conseguir a vaga. Ele sempre estava procurando melhor para ele, para todo mundo. sim, e o que você diria para essas pessoas para elas se incentivarem? Para elas se incentivarem, vamos ver o que eu diria. Bom, eu diria dê o seu melhor, independente de o quanto esse melhor for pouco para uma outra pessoa. Se é o melhor que você pode dar, faz isso. Dentro das condições que você tem, dê sempre o seu melhor. Ótimo. Eu não aconselho ninguém a ficar se matando, não. Não. Não Gente, é legal. E olha só, esse filme é bom porque ele mostra, né? Ele mostra exatamente esse... O que para o branco é dado para o branco, e para a pessoa negra ela tem que vir batalhar, e quase... E assim, toda vez que eu vejo uma pessoa negra em um local, em um papel de destaque, eu penso, o quão melhor do que os brancos essa pessoa é. Porque se ela não fosse muito melhor do que todos os brancos que estão ali, ela não ia ter conseguido aquele lugar. E esse filme mostra isso. O quão melhor do que todos os brancos que estão ali você tem que ser para você ser um negro no meio de brancos. Porque tem uma coisa, professora, do filme que para mim é muito simbólico, é que tem o rapaz que dá aula numa sala cheia de... O rapaz só pede para ele parar e pegar água. Só ele que tem que parar e pegar água, mas ninguém. Ele não pede para... Tem um cara sentado do lado do bebedouro, mas ele vai exatamente no Will para ele ter que parar e pegar a água para poder servir para ele. Água, café, pedia dinheiro emprestado. Aí tinha o horário do almoço. Quando todo mundo estava lá almoçando, ele pedia para o Will descer e buscar o almoço dele. Olha tudo que que as pessoas negras têm que passar para poder estar no mesmo ambiente, no mesmo lugar do que os brancos. Então, assim, toda vez que eu vejo assim, um médico negro, um professor negro, um doutor negro, eu falo, o quão melhor eu falo assim, esse cara deve ser muito bom. Porque se ele não fosse muito bom, ele não estava aqui. Qualquer branco pegaria o lugar dele. Só não pegou porque ele deve ser muito melhor do que todos os outros que estão aqui. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Que não é só o racismo, é a falta de oportunidade, né? Que para os brancos, a gente, por exemplo, a gente discute muito isso aqui, mas um menino negro de 14, na idade de vocês, um menino negro de, sei lá, 12, 14 anos, não pode sair na rua sozinho. Porque é parado pela polícia, e se ele não souber responder certinho o que a polícia quer saber, ele corre o risco de ser preso, de ser morto, de levar uma surra, entendeu? São coisas que vocês provavelmente não vão passar na vida de vocês, que eu nunca passei. Eu nunca passei por isso, eu nunca passei por entrar num shopping, entrar numa loja e alguém ficar me seguindo achando que eu vou roubar alguma coisa. Eu nunca passei por isso, eu nunca vou saber como é isso. Então, o começo da discussão é a gente entender que isso existe para a gente poder não contribuir com isso, né? E é isso que nós estamos tentando fazer aqui. Essa live vai servir
para gente usar o nosso lugar de fala para apresentar esse problema para outras pessoas, para apresentar essa situação para outras pessoas. Então, como a gente não estão sabendo que isso existe, né? Ô, Pro, é meio que o policial lá que ele foi, enforcou o negro. Eu não sei. George Floyd. Eu não sei direito a história. George Floyd. Foi. Isso acontece todos os dias no Brasil. E acontece É verdade, mas deixa eu falar uma coisa. Ah. Mas pelo menos lá o policial que faz isso é preso, né? Não, E ele ganha medalha. não é. Lá acontece todos os dias no Brasil e nos Estados Unidos também. Eu acho que o Brasil e os Estados Unidos são os 2 países mais racistas do mundo. E assim, lá acontece todos os dias, e esses policiais que fizeram isso foram presos, mas acho que já estão soltos, porque eu vi que estava rolando uma vaquinha para pagar a fiança deles. Então, assim, muito triste. Vamos aqui, né, fazer... Mas nos Estados Unidos tem uma coisa que não tem. O No quê? Brasil, a mulher andando sozinha na rua nos Estados Unidos, eu vi um vídeo esse dia. Ela recebe, tipo, um monte de cara falando, tipo... Um monte de cara falando besteira, tipo, dela, sabe? Sim. No Tipo, Brasil também. Dá o seu telefone, por favor. Eu passo por isso. Todas as mulheres do Brasil passam por isso o tempo todo também. A gente não pode andar na rua que acontece isso também. Sozinho, né? Porque quando eu tô na rua, parece que eu sou um anjo da minha mãe que abençoa ela. Sim, exatamente. Você não pode andar na rua sozinha. E mulheres negras, pior ainda. Porque eu ando sozinha na rua e o tipo de abordagem que eu recebo é bonita, nananana. A mulher negra anda na rua e a abordagem é gostosa, nananã. Entendeu? Quando já não mete a mão. Até isso é diferente. Então, assim, enfim, amanhã a gente continua conversando, tá bom? Eu peço desculpa, tá, Luana? Não foi intenção nossa. Hã? Não foi Rafael, intenção nossa. Oi? Não foi intenção o quê? Essa poesia é sua? Não, eu faço essas poesias sempre. Ele é o nosso poeta. Você que fez? Eu faço algumas às vezes. Cara, tá muito boa. Ele faz sempre, ele é nosso poeta aqui. Parabéns, Rafael. Toda vez que a gente tá falando, ele manda uma poesia, uma rima. Vai ser rapper. Boa, garoto. É isso aí. Valeu. Muito obrigada, pessoal. Por favor, agradeçam o Vitor. Obrigada. Obrigado, Vinícius. Muito legal. Valeu. Até amanhã, hein? Até amanhã. Quero ver todo mundo aí amanhã, 3h15. Obrigada, Vitor. Um beijo. Tchau. Beijo. Obrigada. Tchau, professor. Tchau, Obama. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Tamo junto.